Olá, o programa Educa Floripa está entrando no ar. E a gente inicia apontando um tema importante para a construção do conhecimento. As escolas são celeiro de informação, solo fértil para investigações acadêmicas que dão sustentação a monografias de conclusão de curso, dissertações e teses. Mas, para que a pesquisa científica seja incorporada no cotidiano escolar, é necessário seguir uma série de exigências. Acadêmicos de diferentes áreas coletando informações para pesquisas. Essa cena acontece na Escola Básica Municipal do Futuro Mâncio Costa, mas é comum em muitas outras unidades escolares. Um movimento importante na construção do conhecimento, mas que precisa cumprir com uma série de exigências. As unidades escolares são, sim, campo fértil para levantamento de dados, pesquisas e para o aperfeiçoamento acadêmico. Mas para chegar até aqui é preciso cumprir uma série de requisitos. O Tiago é doutorando em fisioterapia. Tiago, como é que foi o percurso para chegar até aqui? Bom, primeiramente nós fizemos contato, eu juntamente com a minha orientadora, a professora doutora Ana Carolina de Campos, da Universidade Federal de São Carlos, entramos em contato com a Secretaria Municipal de Educação, né? A Secretaria Municipal de Educação, por sua vez, nos solicitou alguns documentos, como o projeto de pesquisa, o parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa, para assim dar o deferimento, né? Posteriormente, eles nos encaminharam às escolas, né? De todas as regiões de Florianópolis, norte da ilha, sul da ilha, né? E nós fizemos contato com algumas escolas. E aqui na EBM Mâncio Costa foi onde eles abraçaram a nossa pesquisa. Você falou que vocês passam por um comitê de ética. Isso, correto. Toda pesquisa com seres humanos, né, ela necessita ser encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa para que eles possam aprovar ou não. Além dessas etapas, ainda são necessárias autorização dos pais e dos alunos envolvidos. Isso mesmo, os estudantes também assinam consentindo. Os resultados coletados servem de suporte para investigações acadêmicas, monografias de conclusão de curso, dissertações e tese. E, quem sabe, podem vir a se transformar na solução de algum problema da vida real. O Tiago está pesquisando sobre questões motoras. Eu sou fisioterapeuta pediátrico, né? Então trabalho com crianças, né? Nós estamos avaliando o perfil de funcionalidade e incapacidade de crianças brasileiras com transtorno do desenvolvimento da coordenação, TDC. Tiago, o que essa criança apresenta? Bom, a criança com TDC, muitas vezes ela é rotulada como uma criança desajeitada, desengonçada, né? Para isso, existem alguns instrumentos de triagem do desempenho motor, né? Atualmente, nós estamos utilizando o MABC, que é a Bateria de Avaliação do Movimento para Crianças, para que a gente possa triar o desempenho motor dessas crianças. E esse instrumento ele abrange alguns componentes, como destreza manual, atividades de mirar e pegar, equilíbrio estático e dinâmico. E o que você vai fazer com os dados coletados através dos estudantes aqui da Escola do Futuro Mâncio Costa? Bom, como resultados esperados aí da nossa pesquisa, né, serão fornecidas informações relevantes sobre o perfil de funcionalidade e incapacidade de crianças com TDC, né, além de subsidiar ali informações importantes para a área da pediatria também, bem como as estratégias adequadas para serem desenvolvidas dentro do ambiente escolar. A escola, a unidade escolar está aberta para esse tipo de pesquisa, é fundamental para que se descubram novos dados, novos caminhos e novas possibilidades. Sim, a unidade educativa ela é de fundamental importância, né, durante esse processo, visto que o primeiro olhar é dentro da sala de aula. Então, a sala de aula eu costumo falar que é uma caixinha de surpresa, né? Porque o professor de sala de aula é quem, primeiramente, acaba detectando ali se a criança apresenta ou não alguma dificuldade motora, né? Desde ela pegar uma caneta, cortar um papel com uma tesoura, pegar algum objeto.
A diretora da Escola do Futuro Mâncio Costa conta que toda a semana chegam vários pedidos e que eles são selecionados segundo a relevância e a pertinência para a comunidade escolar. A gente tem muita procura e a gente estabelece muitas parcerias também, né? Então a gente tem parcerias no programa de saúde na escola, por exemplo, com o posto de saúde. Então a gente já vem desenvolvendo ações, por exemplo, de higiene bucal, de dignidade íntima menstrual. A gente também tem conversado, feito rodas de conversa, projetos sobre isso. E atualmente um dos projetos que a gente tem na escola, que é uma parceria da UFSCar, que é de São Carlos, né? Nós temos a presença do Tiago, que ele está fazendo um projeto de doutorado aqui na nossa escola sobre habilidades motoras das crianças. Então é uma pesquisa bem extensa, assim, de muita qualidade aqui na nossa unidade. A gente tem muita procura, né? Infelizmente a gente não consegue atender a todas as pesquisas que nos procuram, mas a gente tem tido ótimos projetos, ótimas pesquisas aqui na nossa unidade, sim, com as crianças. Para a criança, não existe nada mais sério do que brincar. Aliás, brincar é fundamental para o desenvolvimento integral dos pequenos e é eixo norteador das práticas educativas na primeira infância. A brincadeira é um espaço de construção e de aprendizado e a organização do espaço pode ser um facilitador da ludicidade. Um dia sobre rodas com direito a estacionamento, ciclovia, semáforo e faixa de pedestres. Aqui não importa a idade do condutor. Caiu na estrada, é preciso respeitar o sentido da via, a sinalização, a passagem pelo túnel e o sinal do guarda de trânsito. E se a bicicleta ou o triciclo estragarem, tem parada na oficina. Estamos no Núcleo de Educação Infantil Chico Mendes, no bairro Monte Cristo, onde o brincar é levado muito a sério. A organização do espaço para o Dia Sobre Rodas é uma mostra disso. Os detalhes revelam a intencionalidade no planejamento da atividade. Momentos como esse são comuns na unidade. Todos os profissionais se engajam no Dia da Integração, uma data com uma temática específica para ampliar as vivências e o repertório de todas as turminhas. Roseli, o Dia da Integração acontece pelo menos uma vez por mês aqui no NEM da Chico Mendes e a intenção é justamente ampliar as vivências, as experiências das crianças. Exatamente. Então, a nossa unidade, uma vez ao mês, ela planeja, né, o Dia da Integração com as crianças, né? É uma forma da gente oportunizar a interação entre todos os grupos de toda a unidade. Então, mensalmente, a gente pensa numa temática, numa brincadeira para ampliar as vivências e as experiências das crianças, né? Então, esse mês a gente organizou o Dia Sobre Rodas e para ampliar essa brincadeira do Dia Sobre Rodas, a gente pensou de que forma ampliar essas vivências, né? Então, a gente foi pesquisar como que eram as ciclovias do município de Florianópolis com as crianças e aí organizamos uma ciclovia para eles, né? Buscamos os sinais de trânsito que fazem parte das ciclovias, né? Daí colocamos para as crianças irem visualizando, né? E ampliando essa brincadeira. Pensando em ampliar ainda mais, né? Então organizamos também a oficina para as bicicletas, onde eles vão levar as bicicletas para consertar, brincar de mecânico de bicicleta, né? Também organizamos o estacionamento das bicicletas, enfim. Tudo para ampliar as vivências das crianças e tornar esse dia mais significativo, mais atrativo para eles. É muito importante porque brincar é um eixo fundamental. Agora, trazer intencionalidade, né? Uma intenção nessa brincadeira é fundamental. Sim, na educação infantil a criança aprende através da brincadeira, né? Mas é uma brincadeira pensada e planejada, né? Pedagogicamente pelos adultos, né? Ela vai aprender brincando, né? E essa intencionalidade, então, ela vem também através da organização do espaço, que Sim. foi o que aconteceu aqui. A gente vê ciclovias, né, desenhadas pelo chão. Materialidades, né? Outros brinquedos que podem fazer parte dessa brincadeira para ampliar e diversificar essa brincadeira.
No caso, hoje, o dia é sobre hobbies. Que outra situação que vem à tua mente que... A gente já vivenciou mês passado a cultura do boi de mamão, que também daí foi o tema do mês passado, onde as crianças elas pesquisaram, né, sobre essa cultura, que é a cultura da ilha, organizaram os personagens, aprenderam a brincadeira e no dia da integração eles apresentaram para todas as crianças da unidade e também para as famílias, né, que vieram prestigiar essa apresentação junto com as crianças. Então, mensalmente a gente pensa numa temática diferente, de que forma a gente pode ampliar então as brincadeiras e os conhecimentos, as aprendizagens das crianças em cima dessa temática. Um dos desafios de todo professor é estimular o potencial do aluno. Para isso, esse professor precisa estar falando uma linguagem atual, utilizar práticas inovadoras, precisa ser um professor revolucionário, precisa se reinventar. Esse é o assunto do quadro É o Seguinte de hoje com Maurício Pereira. É o seguinte. Para um aluno tirar 10, o professor tem que ser nota 10. Quero contar uma história. Um tempo atrás, eu estava num local e um professor disse assim para mim: Maurício, comigo ninguém tira 10. Aquilo me chamou muita atenção. Comigo ninguém tira 10. Eu acredito que deve ser o desafio, o sonho e a grande realização de todo professor dar 10 para todos os estudantes. Porque se um professor dá 10 para a sala inteira, significa o quê? Que todos aprenderam ao seu máximo potencial. Essa é a questão. Aquilo me chamou a atenção. E eu fui pesquisar um pouco aquele professor. E eu cheguei à conclusão que o professor que tinha me dito que ninguém tirava 10 com ele, sabe por quê? Porque ele não era um professor nota 10. Um professor nota 10, que é um professor brilhante, que faz os olhos dos seus estudantes brilhar, que faz uma viagem no bom sentido da palavra com os seus estudantes, que não olha no relógio a todo instante, que a aula inicia e o estudante não vê o tempo passar, que sabe conversar com o estudante, que sabe explicar, que sabe fazer com que o estudante se torne um agente proativo do processo de ensino-aprendizado. Esse era o professor. Ele não era nada disso. E aí, um belo dia, eu falei para ele: professor, eu descobri porque o senhor não consegue dar um 10 para os seus alunos, porque o senhor disse que ninguém tira 10 com o senhor. Ele: ah, é, Maurício, por quê? Porque o senhor não é um professor nota 10. É claro que eu falei isso no particular. Ele levou um susto, ele assim: como assim? Sim, professor, quando o senhor falou isso, eu fui pesquisar um pouco a seu respeito. E o que eu percebi? Eu percebi que o senhor não é um bom professor. Eu percebi que os estudantes não gostam da sua aula. Eu percebi que os seus colegas falam mal do senhor. Ele olhou para mim e disse assim: tá tudo bem contigo, Maurício? Eu assim: comigo tá, mas não tá bem com o senhor. Só tem um detalhe: nós somos seres humanos que podemos mudar comportamentos a qualquer instante. Basta querer. Alguns inclusive dizem que um comportamento humano, ele adquire um novo hábito a partir de 21 dias de mudança. Então, se eu faço algo sempre de uma forma e eu mudo, eu vou me irritar, eu vou aprender durante 21 dias. Passados 21 dias, eu volto a esse novo patamar. Eu expliquei isso para ele e disse assim: professor, não se irrite, não fique bravo. Sabe o que o senhor tem que fazer? Mergulha em práticas inovadoras. Aprenda da aula. Mas eu sei da aula. Pois é, me parece que o senhor sabe da aula, só que o senhor não sabe ensinar, porque a turma não está aprendendo. E ele olhava para mim de maneira assim, né?
E eu gerei um desafio a ele. Eu quero dizer para vocês que esse professor hoje, modéstia de lado, ele é grato a mim. Porque esse professor, ele começou a dar 10 para os estudantes dele. Não por dar o 10 por dar o 10, mas porque os estudantes agora mereciam 10. Ele conseguiu entrar na cabeça dos seus estudantes, melhorando a sua prática de ensino-aprendizado. Os estudantes passaram a aprender e passaram a tirar 10 por mérito. Mérito de quem? Do estudante que aprendeu e do professor que ensinou. Aí está a grandiosidade da educação. O professor ensina e o aluno não. O estudante tem que conseguir aprender. Porque se o estudante não estiver conseguindo aprender, o problema, em uma parte substancial, está no professor. E eu não quero aqui colocar 100% no professor. Fica a dica. A pergunta é, será que você que está me vendo dá 10 para os seus estudantes? Se você não está dando 10, é porque você não é um professor nota 10. E pode até saber dar aula, mas não está sabendo ensinar, porque a turma não está sabendo, não está conseguindo aprender. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. No pós-afastamento social que aconteceu por conta da Covid, muitos estudantes retornaram para as salas de aula com sintomas de depressão e ansiedade. Esse assunto não é simples, mas é preciso que pais e educadores estejam atentos. Nossa equipe visitou uma escola da rede municipal que está buscando soluções criativas para essa questão. A rotina na Escola Básica Municipal Acácio Garibaldi Santiago, na Barra da Lagoa, parece ter voltado ao normal. O burburinho dos estudantes, o movimento nas salas e as aulas que dão sequência ao currículo. Mas algumas coisas não são tão aparentes. O período com aula remota por conta da pandemia deixou reflexos. Um deles foi justamente a dificuldade de se adaptar à rotina escolar. Eles voltaram bem ansiosos, a gente percebeu assim que a questão de não ter esse contato físico, né? Então veio isso porque eles queriam contar o que ficaram fazendo nesses 2 anos reclusos, né? Em casa, somente com a família. E aí era onde acontecia muito essas conversas dentro de sala de aula, porque eles queriam ter esse contato mais próximo. E também o uso do celular, né? Que foi assim, como eles ficaram 2 anos na frente de um aparelho eletrônico, eles também vinham para a sala querendo usar o eletrônico. Então isso está sendo uma demanda bem grande na unidade para a gente poder solucionar. Então a gente tenta incluir, né, o uso do eletrônico, mas também de uma medida moderada para que não seja somente isso. Mas não foi só isso. A orientadora educacional da unidade conta que houve aumento nos casos de instabilidade emocional. Lúcia, quando esses estudantes voltaram para o presencial, depois de terem passado pelo híbrido, eles voltaram com algumas questões ligadas à saúde emocional, né? Como é que eles estavam? Sim, assim, foram 2 anos de muito estudo, né? Muita preocupação, porque a gente não sabia como lidar, né? Antes da pandemia já tinha esses alunos com a autoestima baixa, com depressão. Mas no período da pandemia aumentou muito, né? Então, em 2020, quando a gente estava no processo da pandemia, mesmo alunos à distância, a gente também fazia esse atendimento, que as famílias nos procuravam. Quando voltamos em 2021 para o presencial, que a gente dividiu as turmas em turmas presenciais e turmas online, que os pais não, né? Eram 15 alunos por cada sala. A gente observou que os alunos estavam, né, autoestima baixa, depressivos, né, muita angústia. Então, qual é o encaminhamento que a gente faz? A gente procura chamar a família, né, faz o encaminhamento, eles vão até o posto de saúde com o relatório, né. Primeiro contato é com o médico da família, depois sim o médico da família repassa para o especialista, que é o psicólogo. E nesse período também a gente teve muitas rodas de conversa com as psicólogas, que vinham até a gente para conversar, né, nos pequenos grupos com os alunos também, né. Começamos o ano passado e ela finalizou a etapa agora em julho deste ano, né.
com a proposta de voltarmos o ano que vem com as rodas de conversa. Você, como orientadora, o que você percebeu? Isso é mais comum nos estudantes dos anos iniciais, dos anos finais? A princípio, antes da pandemia, eram os anos finais, mas com o passar da pandemia, os anos iniciais também. Para lidar melhor com a situação, a unidade também recebeu apoio psicológico da Rede Municipal de Ensino. Temos ações também com o psicólogo da rede. Então, eles fizeram uma palestra, num primeiro momento, apenas com uma turma. Então, foram 5 encontros com uma turma, dividida em grupos. Foi bem proveitoso. Assim, a psicóloga fez uma conversa primeiro com os profissionais e depois 5 encontros com os estudantes, dividido em 2 grupos, né? Então, eles trouxeram bem essa demanda da questão da ansiedade, do autoconhecimento. Então, são propostas assim que a gente vê que está fazendo sentido para a comunidade e diminuiu bastante essas questões, né, de racismo, de bullying, de ansiedade. Ainda tem, né, como sempre atendemos, né, mas sempre mediando, chamando a família, encaminhando para posto de saúde. A supervisora da escola conta que a gestão está buscando ainda ideias criativas para enfrentar a situação. Uma delas foi estar mais perto da família, através da retenção dos boletins. Nós temos 541 alunos e no formato que nós temos, geralmente, é o quê? Uma noite, durante 2 horas, 3 horas, um dia de manhã, um dia à tarde, e nós entregaríamos todos os boletins, ou quem aparecesse, de familiares, e os familiares que não compareciam, no caso, a gente entregaria para a criança na sua agenda. Nós pensamos diferente esse ano. Nós fizemos horários semanais para os professores da casa, todos os dias teria uma equipe para entregar, mas diretamente a família ia ouvir e nós também ouviríamos a cada família. E nisso, dos 544, são 2 semanas, é à noite, é de dia, nós estamos aqui e as famílias estão vindo. Então, nós estamos hoje de 541 famílias, já estamos com 400 entregas. Então, nós já chegamos num perfil que nós queremos, mas nós queremos chegar aos 541 boletins. Porque nós queremos ouvir essa família e também nós queremos que elas nos ouçam. Que não tem como caminhar uma escola só de um lado, nós precisamos nos juntarmos. E essa entrega do boletim, eu tenho também ficado algumas noites aqui na escola, o pai vem, é um alívio. Outros escutam que os filhos não estão tão bem, o que eles podem fazer em casa. Aí a gente já ri um pouco com essa mãe, com esse pai, com esse tio, com essa avó. Então, olha só o brilho de vir à escola. A escola é isso, é presença na escola. Outra iniciativa são as salas ambiente, direcionadas para os estudantes dos anos finais. Em 2021, então, eu entro na unidade como diretora, que a outra diretora, por motivos de saúde, acabou decidindo sair da unidade. E aí eu entro com o sistema híbrido. Não foi possível fazer as salas ambientes, né, para anos finais, as salas ambientes apenas, né, anos iniciais, cada um tem a sua salinha. E aí isso veio esse ano já como demanda dos estudantes, nos questionando, quando é que vai voltar a sala ambiente? Vai ter novamente? E aí, em conjunto com eles, em reuniões com eles, com as famílias, nós decidimos dar essa oportunidade. A partir agora do 2º semestre, dia 1º de agosto, a gente iniciou então com o retorno da sala ambiente. Então é um momento que no início a gente achou que ia ser bem conflituoso, porque daí tem essa questão, né? Bateu o sinal para a seguinte aula, eles circulam no espaço da escola para a sala que terá a disciplina seguinte, né? E a gente pensou, no início eles vão dar aquele tumulto, mas pelo contrário, assim, desde a primeira semana que a gente implementou, eles se saíram super bem. E é um momento que a gente percebeu que eles têm esse momento para respirar, para conversar com o colega até se encaminhar para outra sala. Então, a gente percebeu que com isso, até as saídas da sala de aula no momento da aula, para ir ao banheiro ou para tomar água, diminuiu também. Porque eles têm esse momento de respiro entre uma aula e outra. Então, a gente viu assim que o processo realmente está sendo bem proveitoso para os estudantes e para os professores também. Porque os professores sempre estão fixos numa sala, já com seu material organizado. Se eles vão usar
uma aula expositiva com data show, com computador, já está tudo ali montado, então não tem essa coisa do professor ter que ir para outra sala e ainda montar equipamento, então o aluno chega já está tudo preparado para ele. Durante esses últimos meses, a equipe do Educa Floripa tem visitado várias unidades escolares aqui do município de Florianópolis. Entre eles está o NEIM Monteiro Lobato, que fica no bairro Careanos. Olá, me chamo Gisele, sou diretora do NEIM Monteiro Lobato. Sejam bem-vindos para conhecer a nossa unidade. Essa é a Monteiro Lobato, é uma unidade que atende 103 crianças em 5 grupos, nós atendemos desde o G2 até o G6. Temos vários projetos, que são projetos coletivos que a gente está atendendo na nossa unidade. Esse é o nosso primeiro espaço, um dos projetos que a gente tem e acolhe na unidade, que é o projeto Refeitório. Todos os meses nós temos um tema diferenciado, hoje é o circo. Todos os grupos participam na própria decoração das crianças, com as profissionais. A Monteiro Lobato ela tem uma estrutura diferenciada, ela não segue o padrão que todas as unidades da educação infantil têm. Ela foi uma casa cedida e lá em 91, na década de 90, ela era uma casa de mães, um grupo de mães que atendiam aqui nesse espaço. Até que ela foi cedida para a prefeitura para o atendimento daí dali no Showa. Em 2009, vira a Monteiro Lobato, que hoje a gente tem essa estrutura, que é diferenciada, mas é muito acolhedora e pensada para os nossos pequenos e as nossas famílias. Nossa unidade ela tem 5 salas, nós atendemos de G2 a G5, G6, e a nossa prioridade, o nosso foco principal sempre é a criança. Então todo o nosso espaço ele é pensado para o desenvolvimento infantil. Nas brincadeiras, dentro das linguagens, dentro das múltiplas dimensões que a gente acaba trabalhando dentro da própria unidade de educação infantil, esse é o nosso foco. A gente está numa sala de G4, então nós temos todo pensado para a criança, a gente desce todas as brincadeiras, todos os brinquedos, tudo pensado, montado, pensado para o desenvolvimento de cada serzinho que passa por nós aqui das 7h30 até as 6h30 da tarde. Alguns dos nossos projetos, a gente tem como coletivo, é a nossa brinquedoteca e a biblioteca. Hoje a gente tem esse espaço como sendo o nosso espaço de brincadeira, brinquedoteca, a gente tem um calendário, as crianças participam desse espaço com os profissionais e uma vez na semana a gente abre para as crianças virem até aqui, buscarem o livro, eles escolhem, a gente faz esse movimento da escolha, eles levam para casa e trazem. Uma coisa que a gente começou a fazer esse ano, nós fizemos uma biblioteca aberta. Então a gente abriu um dia a unidade para as famílias também estarem participando desse movimento, escolherem os livros para as crianças, diferente do livro escolhido por eles, né, para a gente estar fazendo esse movimento como um projeto coletivo. Esse não é o único projeto, a gente também tem um projeto de teatro, não somos atrizes, porém a gente participa desse movimento, nós escolhemos junto com as crianças, nós temos uma comissão, buscamos algumas crianças também de sala, de G5 e de G6 e de G4, para participarem das escolhas do que elas querem assistir no teatro. Junto com as professoras e a gente monta a peça teatral, então esse é um outro projeto. O projeto Refeitório, que é aquele espaço que a gente tem, então a gente faz com as crianças para que eles tenham um ambiente acolhedor de alimentação, não só alimentar, mas de uma maneira também lúdica. A gente tem um projeto que a gente faz como café de acolhida, o jantar de despedida, onde a gente convida a família para participar desse movimento. Não há alteração de nada do nosso cardápio, é simplesmente para eles conhecerem como é a rotina da nossa unidade e estarem participando com as crianças. Cada grupo tem o seu dia, toda a decoração e todo aquele momento é pensado para a família, para aquele grupo. Então a gente tem esses projetos e, claro, o nosso queridinho, que é o nosso projeto Natação, que a gente tem toda sexta-feira. Nós saímos com 2 grupos, 5 e 6, e a gente vai até a piscina, que é uma parceria que nós temos com uma academia dentro do bairro, que é a Davula, e a gente leva esses 2 grupos para fazer parte desse projeto, que é a nossa menininha dos olhos hoje na nossa Monteiro Lobato. Esse é o nosso espaço externo, nós temos um parque, também de acordo com o nosso tamanho, pequeno, porém bem aconchegante. Sejam bem-vindos, esse é o nosso espaço do Monteiro Lobato, espero que vocês tenham gostado, sempre de portas abertas para quem quiser conhecer, eu agradeço a visita. O Educa Floripa chegou ao seu final, nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.